Marcos capítulo 6. E vou começar com o versículo de número 7. Marcos 6, a partir do versículo de número 7. Marcos 6, a partir do versículo de número 7. Se você gosta de dar título, gosta do Moisés, que ele anota sempre, né? Um dia caminhando com Jesus. Imagine. Todos os domingos de manhã, como já mencionei, nós temos um grupo de homens que se reúne aqui na Teixeiras Bakery. Nós passamos ali, vamos buscar, é uma equipe, né? Já somos 5, 6, às vezes 7, né? Então, estamos ali, nós nos reunimos e tomamos café juntos. É uma comunhão, oração, e depois vamos para a igreja e começamos aqui a organizar as coisas. É muito bom, cada um tem uma tarefa para fazer, né? Mas essa manhã, um deles, o nosso Davi Sotelo, dos Ministérios Espanhóis, estava reclamando, estava com as pernas doendo, né? Dizendo que ontem ele e o Efraim foram para Nova York e ele estava cansado, porque o Efraim anda rápido demais. E o Davi trabalha em construção. Ô, Davi, você trabalha em construção e o Efraim conseguiu te dar esse couro assim, né? Eu estava me lembrando, porque você vai caminhar com Jesus aqui. Um dia e parte de uma noite. E só de me, assim, entranhar nesse texto, eu imaginei, andar com Jesus não era fácil, porque o homem andava. E sempre com um propósito. Então, eu oro para que Deus possa, como fez no meu coração, colocar no seu coração esse propósito. Uma passagem muito conhecida, um texto, um capítulo bastante conhecido, mas que ele possa usar isso para realmente comunicar a você. Caminha com Jesus. Olhe com os olhos dele. Sinta com o coração dele. Que você possa captar essas lições. Em nome de Jesus. Versículo 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2. Deu-lhes poder sobre espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, seria os nossos backpacks de hoje, né? Nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas, uma muda de roupa somente. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, vocês vão por aí batendo em portas, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Eu fico pensando nesse texto, nessa caminhada com Jesus, e me traz logo à tona como corrigir a nossa perspectiva. É muito bom nós virmos para Jesus. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, meu fardo é leve, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tereis descanso para vossas almas. Então há um aspecto de descanso, há um aspecto de nós sentirmos à vontade. Mas a gente fica, às vezes, se engana, pensa que daqui para frente a minha vida vai ser só contemplando. No final do seu ministério, depois que ele foi morto, sepultado, ressuscitou, ele investiu 40 dias conversando com os discípulos, falando do que eles precisavam fazer, lembrando, enfatizando. E a ideia era: eu estou enviando vocês vão contar ao mundo inteiro. E ele usou, lá em Mateus 28, ele disse para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, ou enquanto vão por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos, né? Só se você juntar isso em Mateus 28 com Atos capítulo 1, porque é a mesma história, mas com partes. Um evangelho fala uma coisa, depois o livro de Atos complementa a ideia. É que depois disso Jesus começou maravilhosamente a ascender aos céus. Gente, só de pensar isso dá arrepio. Eu queria estar ali, né?
Talvez ele abriu os braços, deu essa comissão, mas logo em seguida, ainda com os braços levantados, ele começa a subir, né? E sabe o que os discípulos fizeram? Eles ficaram maravilhados. Eu ficaria também, você ficaria também. Maravilhados, olhando para cima. E estão ali adorando o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí os 2 anjos chegam assim. Seus moços, seus varões, o que vocês estão olhando para cima? Não tem nada errado com aleluia, não tem nada com glória a Deus, não tem nada de contemplar, mas é o seguinte, tem obra para você fazer. Ele não falou para vocês irem? O que você está fazendo aqui? Vocês entendem esse impacto? Então, há esse aspecto que ele está dizendo para nós. Quando andamos com Jesus, ele fala, eu tenho uma obra para vocês fazerem. E ele aqui nos dá algumas dicas, vamos falar assim. Primeiro, eles falaram, vocês vão 2 a 2. Por quê? É bom que apoia. Quando nós vamos andando, às vezes um está sem ânimo, o outro vem anima. Então, vão 2 a 2. Então, não ande sozinhos. Essa é uma obra para andarmos com alguém do nosso lado. Vão lá, um mais experimentado, o outro aprendendo, vamos. Mas ele fala algo muito importante nesse texto, não sei se você pegou. Ele deu autoridade sobre espíritos imundos, não foi? Falou que eles expulsavam os espíritos imundos, demônios mesmo, gente. E isso não é só no tempo de Jesus. Nós vivemos em uma época, em um tempo, que assim, a atividade demoníaca é tremenda, em tantas maneiras. E ele está dizendo, não se iluda. Não fica dando volta ou escondendo. Nós vamos encontrar resistência e muitas vezes resistências demoníacas, opressão, tentativas de destruição da nossa vida, nossos lares, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, tudo. Por que não até a nossa igreja? Então, se vocês vão, à medida que vão, fiquem alerta para isso. Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, os principados, o império das trevas, príncipe deste mundo. Ele alerta isso para nós. Tem obra para você fazer, mas saiba o que você vai estar encarando. Também orem em nome de Jesus e muita gente vai ser curada. Ore pela cura. Só pare de orar quando Jesus falar assim, a minha graça te basta. Se ele não disser isso, bem claro no seu coração, continue orando. Persevere, seja poderoso nessas atividades. Eu não sei se você também percebeu que ele falou assim, vocês não levem nada, né? Ele falou assim, olha, nada tomassem para o caminho, senão um bordão. Só para ajudar na caminhada, você vai ter aí um cajado, um bordão para você segurar. Mas nem alforge, ou seja, no backpack, se fosse hoje, né? Nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias. E não levem 2 peças de roupa, só uma. Você já sentiu o que ele está falando? Tremendo, né? Ou seja, cuidado, gente. Sabe por quê? Porque nosso apego a essas coisas do mundo, né? Local, comida, local, descanso. O que acontece? A gente começa a trabalhar de segunda até sábado, se não domingo. E o que acontece? Quando é que nós vamos? Quando é que nós vamos bater nas portas? Que dia? Que horas? Ele está dizendo, eu cuido de vocês, eu vou prover. Fácil falar, difícil de fazer. Você se lembra daquele coral de coreanos que já vieram aqui pelo menos 2 vezes ou 3, e eles fazem a cantata da Páscoa? Tá? Eles têm uma equipe toda de ministério. E antes do coral vir, sempre alguém vem do ministério para conversar, testemunhar. E mais de um deles já veio e testemunhou. O que eles testemunharam? Eu perguntei, como é que vocês fazem isso? Porque eu achei interessante. Um era da Califórnia, outro era de Michigan, outro era não sei de onde. E eu falei, o que vocês estão fazendo aqui no New Jersey, né? Então eles começaram a dar testemunho. Falaram, olha, pastor, no nosso ministério é assim. Nós cremos na palavra de Deus. E antes de nós sermos consagrados, trabalhados, mais responsabilidade, temos que provar a nós mesmos que nós confiamos no Senhor. Eu falei, como é que é essa história? Olha, lá os nossos líderes falam assim, escolhem uma cidade nos Estados Unidos. Miami, Los Angeles, New York, Newark, seja o que for. Tudo bem? Esse é o lugar que você vai? Então, se preparem para ir. Agora, não falem com ninguém lá. Não avisem lá. Você não vai lá que conheço, tem um amigo ou conhecido, uma igreja. Não é isso não. Vocês vão para lá. Não levem dinheiro. Só a ida nós vamos dar para você. Você vai, chega lá. Fale só com Deus. Chegando lá, não conte para as pessoas que você não tem onde dormir. Não conte para as pessoas que você não tem o que comer.
Ore para que Deus possa prover para você. Eu creio com vocês que eu fiquei envergonhado. Eu falei, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. E ele falou, estão saudáveis, bem vestidos, de terninho, bonitinho, barbeados. E eu falei, e aí? Se Deus tem cuidado de vocês? Ele tem. Irmãos, nós nos contentamos com tão pouco de experimentar o poder de Deus para nossas vidas. O que precisa haver é um desprendimento. Eu sei que só de pensar você já fica arrepiado, pensando, fazendo a lista das posses que você tem, né? Do que você teria que deixar para poder ir. Tudo isso aqui é passageiro, a gente sabe disso, mas nós estamos tão apegados que a gente não tem condição de ir. O que o Senhor está falando? Meu coração, nosso coração, gente, é uma nova fase, uma nova época. É hora de você dar um passo mais audacioso, em nome de Jesus, e confiar que Ele vai suprir. Deus não mandou os discípulos irem para deixá-los passar a vergonha, não. Ele disse, eu estarei com vocês. Então, andar com Jesus, um dia com Ele, é saber que esse Jesus vai pedir de nós coisas assim extraordinárias. E a primeira delas é o seguinte, olha, vão, eu cuido de vocês. Amém? Dá tempo de nós aprendermos mais coisas aqui? Dá, em nome de Jesus. Versículo 30. Vou pular do versículo 13 para o 30. Estão de volta. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito com o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Esse é o segundo ponto. Se você não ficar pensando que Jesus é só dá coro na gente, só diz, vem, confia em mim, vamos pela fé. Ele não só puxa, mas ele tem hora que ele diz o seguinte, né? É hora de descanso. Há um verso em 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, todas as aflições que nós passamos, elas são humanas, eu estou parafraseando. Somente humanas. Mas Deus é fiel. Ele não vai deixar você ser testado além do que você pode. Ele não vai deixar você testado além do seu limite. Ele fala assim, Ele é fiel. Com cada teste, cada provação, Ele vai também providenciar uma maneira de escapar. Ele é fiel. É essa a ideia. Então Jesus, Ele ora para nós, hora que dá tempo de descansar. Agora é a hora de você ter uma pausa. Vou cuidar de você. Então Ele faz isso conosco. Nós vemos isso aqui relatado. Tá? Então, é caminhada dura, desafiadora. Mas o Senhor cuidará de você também. Ele vai, é a promessa dele. Ele não vai deixar passar além dos limites. Foi o que Ele fez com os discípulos. Vamos tirar uma vacation. Vamos tomar aqui, vamos pegar um break aqui agora e vamos ter esse tempo juntos aí. E eles vão. Esse lugar deserto, um lugar quieto, bem tranquilo, né? Onde você vai poder estar. E ali eles estavam junto com Jesus, descansando. Agora, o que eles não sabiam, que me leva a um terceiro ponto, não só tem obras, trabalho para ser feito, Jesus sabe o limite, Ele vai nos dar os descansos, mas também nós vamos aprender alguma coisa mais aqui. Olha o restante dos versículos, 33. E a multidão, que não dava descanso aos discípulos, os viu partir. E muitos os conheceram. E o que eles fizeram? Correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. Irmãos, isso aqui é outro milagre. Outro milagre. Porque no barco, eles estavam de 4 milhas de distância do lugar onde eles estavam, para onde foram para descansar. Por terra, eram 8 milhas. Essa multidão chegou lá antes dos discípulos de Jesus. Sabe por quê? Por causa do desespero. Necessidade faz isso. Era tamanho o sofrimento, tamanha a necessidade que eles correram. Foram chegando lá, chegar na frente, para poder ter acesso para o que for. Eles foram para lá. E quando eles chegam lá, Jesus ele vê aquela multidão e ele vai ter uma reação.
E eu creio que essa é a terceira lição que ele quer dar para nós. Primeiro, tem obra a ser feita. Contemplar no céu. Chegar um dia que nós vamos só dar louvores a Deus, descansar para sempre, realizados na presença dEle. Mas agora a obra a ser feita. Ele sabe o limite, Ele vai dar o descanso. Ele cuida de nós, dá a provisão. Mas enquanto estamos aqui, Ele está dizendo para nós, eu quero que vocês olhem para a multidão desesperada, com os mesmos olhos que eu estou vendo. E nos coloquemos no lugar dEle. Que Ele possa, em nós, abrir os nossos olhos para enxergarmos as pessoas como Ele as enxerga. Como é que Ele as enxergou? Versículo 34. E Jesus, saindo, Ele viu uma grande multidão e Ele teve compaixão deles. Por quê? Desesperados que eram ovelhas sem pastor, que não tem pastor. E o que Ele fez? Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Pausa. Nós não sabemos a que hora Jesus começou a fazer isso. Mas era cedo. Havia dia. Vamos dizer que Ele começou às 10h30. Deu 11h30, Jesus estava ensinando. Pessoal necessitado, cuidando. Deu 12h30, Jesus estava ensinando. Deu 1h30, Jesus estava ensinando. 2h30, 3h30, 4h30. A que horas está se escurecendo esses dias aqui em New Jersey? A que horas? 6h30? Deu 5h30, deu 6h30, está ficando escuro. Por quê? Olha só, versículo 35. Como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram. Pausa aí, tá? Antes dos discípulos. Eu imagino que os discípulos, 12 estão aqui, Jesus está falando, está cuidando. E a hora passando, está ficando tarde. Eles pensaram, eu vou para o culto de manhã, daqui a pouco eu vou chegar em casa, é dia do futebol americano, eu vou conseguir ver. Depois, às 3h, vai ter o jogo do Brasil, eu vou poder lá ver o campeonato brasileiro e não sei o quê. E se Jesus não para de falar, e esse negócio está aqui, esse povo está aqui. Aí os discípulos falam assim, alguém tem que falar com ele, Jesus. Começa no domingo que vem, né? Para com isso. Então, eu imagino que eles falaram assim, entre eles lá. Falei, Pedro, você é o mais, assim, impulsivo, você vai e leva o João contigo. Jesus gosta muito dele, então leva vocês dois, vão lá. Mas, olha, se você chamar, tem que falar com Jesus para parar de pregar, porque está muito tarde, ele pode dar uma bronca. Mas Jesus gosta do povo, não gosta? Ele tem paixão por essa gente. Então, falem para ele o seguinte, não somos nós que estamos cansados, não somos nós que estamos com fome. É o povo que o Senhor ama. Então, vão lá, falem com Jesus. Então, Pedro e João vão lá. Jesus, excuse me, não era na América. Jesus continua falando, excuse me. Jesus continua, excuse me. Só um instantinho, peraí, pausa. Aí Jesus parou, e aí, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Jesus teve compaixão, por isso ele está cuidando do povo, né? Os discípulos estão olhando para ele e falam assim, Jesus, sabe de uma coisa? Esse povo que o Senhor ama muito, estão cansados e estão com fome. Está tarde, olha o versículo. O lugar é deserto, versículo 35. E o dia já está muito adiantado. Jesus, termina o culto. Manda essa gente embora. Para quê? Para que eles vão pelos campos. Para quê? As aldeias, está fechando já, os restaurantes estão fechando, né? Nas aldeias que ele comprem pão para si, porque eles, coitados, eles não têm que comer. Esse povo que o Senhor gosta muito, eles não têm que comer. Estão pegando a ideia? Agora vamos aprender uma outra lição. Não só eles não conseguiram ver as pessoas como Jesus viu, mas Jesus vai dizer para eles, vocês não só precisam ter compaixão, mas vocês precisam assumir responsabilidade por aqueles que estão ao seu redor. Ao final desse culto, você vai ter uma oportunidade de fazer isso. O Senhor quer que nós olhemos as necessidades. Família, amigos, colegas, todo o povo que o Deus colocou ao nosso redor, que encontramos todos os dias. Mas Ele está dizendo, você não somente tem que ter compaixão, mas tem que assumir responsabilidade por eles.
Como? Porque eles queriam que despede, que se virem, né? Mas Jesus responde assim. Ele, porém, versículo 37, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Ele fala, mas Senhor, iremos nós e compraremos 200 dinheiro. Alguns dizem que era um ano inteiro de trabalho, esse valor, de pão para lhe darmos de comer? Pausa. Eu imagino que Pedro e João, né? Jesus falou, eles falaram, manda o povo embora, Jesus. Aí Jesus falou para ele, dá-lhes vós de comer. O que, Jesus? Como é que é? Assumam a responsabilidade. Cuidem desse povo que está ao seu redor. Eles voltam para falar com os 10. E aí, falaram com ele? Falamos. E o que ele disse? O que ele disse? Dá-lhes vós de comer. Mas Pedro, João, que isso? Como é que a gente pode fazer isso? Irmãos, parece estranho, porque eu creio que aqui esse texto é muito mais do que alimento físico. Ele está falando de necessidade espiritual. Está falando da ovelha sem pastor, do desesperado, do que está oprimido, do que está escravizado. Ele está dizendo, vocês cuidem dessa gente. Os discípulos dizem, nós não temos como. Olha o próximo versículo. Disse-lhes, quantos pães tendes? E ide ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. Não está aqui no texto, mas você me dá uma liberdade aqui, né? Licença aqui nesse texto. Eu imagino que quando eles voltaram para os 10, vão ver o que tem, Jesus mandou que visse o que tem, né? Eles acharam lá os 2 peixes e 5 pães. Eles falaram, vocês já sei o que vão fazer. Vamos chegar para Jesus e dizer assim, Jesus, é tudo que temos. Jesus vai falar assim, realmente é muito pouco. O que vocês têm não vai dar. São 5.000 homens, sem contar crianças e as mulheres. Então deve ter umas 20.000. Então realmente não dá. Então eu vou acabar o culto e mandar o povo embora, né? Esse que eles esperavam, não foi? Mas não foi o que aconteceu. Assuma responsabilidade. E aqui eu queria que você entendesse comigo o que vai acontecer. Irmãos, eu sei que eu estou puxando vocês, estão falando, o Senhor está me puxando, o Espírito Santo tem me tocado. A gente precisa sair da nossa contemplação e sair para aquilo que realmente Ele nos mandou fazer. Que é olhar para aqueles que estão indo para o inferno e a nível acelerado. Nós precisamos dizer às pessoas que elas precisam crer no seu coração, confessar com seus lábios, invocar o nome do Senhor e serão salvos. Mas como ouvirão? Como elas vão crer se não há quem pregue? Como é que vão poder, se não há quem pregue, quem envie? Como vai ser? Quem vai fazer isso? Dá-lhe voz de comer. É nossa responsabilidade. Mas a gente fica assustado. O que eu tenho? O que eu posso? Como? A palavra de jeito? Não sei, Senhor. Como é que eu vou fazer isso? Me acompanhe um pouquinho mais aqui. Com a licença aqui, a poética, vamos falar assim. Jesus pega os 2 peixes, os 5 pães, ele vai dar a instrução a eles, diz assim, olha, ordenou-lhes, versículo 39, que fizesse assentar em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se partidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então, mostra uma estratégia. Divide o povo aí. Grupos, 50, 100, 50, 100, todo mundo. Mas Jesus faz algo extraordinário aqui. Ele vai usar os discípulos. Então ele pega o pouquinho que tinha. Eu imagino que o Pedro de novo é o primeiro na fila, né? Ele traz o pão ali, né? E ele fala assim, Pedro, você está responsável pelo primeiro grupo de 100 pessoas. Ok? Tudo bem. Então o Pedro fala, me dá o seu pão. Ele entrega o pão. Jesus agradece a Deus e parte o pão na metade. Aí põe só metade do pão na mão do Pedro. Pedro, alimenta essa gente toda aí. Jesus, você já acabou de orar? A metade está, só tem metade. Tem 100 pessoas, Senhor. Não vai dar. Jesus, já acabei de orar. Vai, Pedro. Começa. Você não quer orar mais, não? Não, Pedro, já orei. Já abençoei. Começa. Aí o Pedro vai para o primeiro da fila. Pega só um pedacinho, tá? Ó, só um pedacinho, sabe? Ok, moço, só um pedacinho. Ô, seu moço, só um pedaço, senhor.
Você não está vendo? Né? E ele vai. Irmãos, isso tocou no meu coração tão profundo, sabe por quê? Porque o Pedro pensou o seguinte: eu vou tragar para o Senhor vai fazer uma multiplicação, aí eu vou distribuir. Mas ele começou e o pão está diminuindo na minha mão, né? E ele vai chegando, mas quando ele vê que está acabando, o que acontece? Começa a vir o milagre. O milagre não aconteceu nas mãos de Jesus, aconteceu na mão do discípulo. Está vendo isso? Eu creio que o Senhor está dizendo para você e para mim o seguinte: olha, meu filho, vá com o que você tem. Se nós vamos fazer conta, fulano, inteligente, o problema, o vício, a opressão, eu nunca vou, a minha matemática nunca vai dar certo. Vai com o que você tem. Onde você está? Mas, Senhor, é tão pouquinho. Eu me lembro da mulher samaritana. Ela veio uma mulher com a vida destroçada, desprezada, tudo rejeitada. Conversa com Jesus um pouquinho, quem sabe uma hora, mas já sai dali multiplicando, falando. Uma vila inteira de pessoas seguiu a Jesus. Lembra daquele endemoniado lá de Marcos 5, que falava que ele, né, a opressão demoníaca era tão grande que ele já vivia no cemitério entre os mortos. Ninguém podia segurá-lo, botavam cadeias e algemas, nada conseguia prendê-lo, ele se machucava todo. Jesus vem, expulsa aquela legião de demônios dele, né? E depois ele está sentado lá na sua mente sã. Quando Jesus está indo embora, ele diz: eu quero ir com o Senhor. Ele fala: não, volta para os seus. Aquele moço teve o quê? Meia hora talvez com Jesus. O que eu vou dizer para eles? Diga a eles o que Jesus fez por você. Mas é tão pouco, Senhor. Mas é no pouco que eu vou ser engrandecido. Você não notou? Quando eu percebi isso, é o seguinte: não tem nenhum de nós que pode dizer: Senhor, eu não posso. A não ser que eu olhe com os olhos humanos. Mas se eu olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, meu pouquinho vai dizer, ele vai dizer: você vai cuidar das multidões. Eu falei na quinta-feira sobre esse texto e me impactou muito que depois que eles fizeram isso, os 12, de 100, 50, todo mundo se fartou. E ainda recolheram 12 cestos. Eu fico pensando, por que 12? Ok, tem muitas explicações. 12 tribos de Israel, não sei, tudo bem, pode até ser. Mas quem levou esses cestos para casa? Eu diria os discípulos. Então eles entraram nisso aí sem nada. Os 5 pães e 2 peixes não eram deles. E saíram com um cesto cheio. A gente não faz pelo galardão. Porque, irmãos, a alegria que você vai sentir na alma nesse ir, a alegria que você vai sentir ao ver essa sua vida, sua multiplicada, ela não tem jeito de explicar. Sem preço. Já é galardão suficiente. Mas o Senhor disse para nós: e eu tenho um galardão para você. 1 Coríntios 3, depois, a partir do versículo 10, nos fala do galardão. Uma vida que foi construída sobre o fundamento que é Jesus, com pedras preciosas, né? Ouro, prata, pedras preciosas. Ele não estava se referindo a coisas materiais, estava referindo a uma vida que, entregue nas mãos do Senhor, foi multiplicada. Complicado, mas é isso que o Senhor quer de nós. Ele requer um passo de fé extraordinário. Ele quer uma entrega extraordinária. Vai exigir um monte de sacrifício, que é dependência dele. Para nós fazermos isso, nós vamos ter que ajustar nossos horários, vamos ter que ajustar nossas agendas, vamos ter que fazer tempo, confiar nele, que ele vai suprir, que ele vai cuidar. É algo muito pessoal, mais profundo. De qualquer jeito, não vai dar. É uma chamada para uma entrega, uma chamada para uma caminhada com Jesus. Não só por um dia, mas por uma vida inteira. Na quinta-feira, que os que estavam aqui conosco, eu fiquei muito, muito feliz com vocês que vieram. Eu espero que você retorne, que mais venham. É um período só de treinarmos. Como é que eu me preparo para ficar adestrado para poder alcançar outros? Nada mais que isso. Eu sou um estudante como vocês. E vamos continuar assim, olhando as Escrituras. O que é que eu preciso aprender? Como é que eu posso cortar essas amarras que me prendem aqui? E nós fizemos aqui na quinta-feira um voto
é um compromisso. Diz assim: quem você gostaria de ver na grande família de Deus? Quem é essa pessoa que está perdida? Ovelha sem pastor. Quem é esse que está opresso? Da família, amigos, vizinhos, colegas. E nós escrevemos assim: faça uma pequena lista e se comprometa em orar por essas pessoas. E aqui já um pouquinho do treinamento. Dedique tempo a elas, seja amigo dessas pessoas, ajude-os, aproxime-se. Mas não fale de Jesus nesse primeiro momento. Aproxime-se deles primeiro. Seja um exemplo vivo do amor de Cristo perto dessas pessoas. Seu compromisso. Aí vem o nome: família, esposo, esposa, filho, filha, quem for. Amigos. Olha quem eu gostaria de ver na família de Deus. Vizinhos, colegas. No final está assim: aposte no poder de oração. Crente não deve apostar, ok? Mas vamos lá. Por oração a gente pode apostar. Creia, confie no poder da oração. É fundamental que você ore antes de ser testemunha, de falar de Jesus. Apresente a vida desses queridos a Deus, peça sabedoria e um romper espiritual para vencer as resistências que o cercam. Eu não estou falando de convidar para a igreja. Estou convidando para você falar com o Senhor sobre ele e sobre ela. Aproximar-se deles. E depois que eles encontrarem com Jesus, aí sim eles virão, te acompanharão à igreja. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: tudo que lhe pedirem, e tudo que pedirem em oração, se crerdes, vocês receberão. Então, tome posse dessa promessa. Qual é o propósito? Aqueles que já estavam conosco quinta-feira, já colocaram seus pedidos aqui, né? Há tanto, gente, como eu falei, tem me comovido bastante, né? Olha só quantas pessoas que já estão dizendo: ó, nós estamos em campanha de oração. Para que nenhum se perca. Olhando para a multidão daqueles que precisam do toque de Jesus. E Deus quer usar você. Nossos irmãos estão aqui atrás. Não, pense, ouça tudo. Estão aqui atrás e eles têm mais desses cartões. É um compromisso. Eu diria, faça um esforço extraordinário, venha para o treinamento. 7 às 9 nós temos oração e treinamento a partir das 8 às quintas-feiras. Vamos fazer isso por 2 meses. Queremos entrar no ano de 2020 treinados. Batendo nas portas, eu estou aqui para falar do Senhor Jesus. Em autoridade e o poder do Senhor. Mas começa com a nossa entrega. Senhor, é tão pouco. É no pouco que meu poder se aperfeiçoa. Ele cuida do resto. Envolve risco, custo, complicado. Mas eu quero, aquela multidão lá de Apocalipse, olhar, ver minha família, meus amigos, meus colegas, vizinhos e saber, estão aqui porque o Senhor me usou para falar deles. O Senhor Jesus que pode transformar a vida deles como transformou a mim. Você que está aqui, não levante a mão ainda. Mas se você que não esteve na quinta, você quer também receber, entrar nessa campanha e ser usado por Deus, você levante a sua mão. E nossos irmãos, fiquem com a mão levantada até que você receba esse folheto. Preencha-os em oração, deposite-os aqui. Toda semana você poderá vir e acrescentar o nome. Coloque seu nome para nós sabermos que é o seu. Nós vamos orar também com você e por você. Então você vai dizer: Senhor, eu quero ser usado. Deixe-me orar e depois, se é o seu desejo, vou pedir que você levante a sua mão. Se houver uma pessoa, 2, 10, o que seja. Senhor, obrigado por esse momento extraordinário na nossa vida, indivíduos, e nossa vida como seguidores de Jesus, nossa vida como igreja, Senhor, extraordinária, Pai. Pai, nós queremos não só um dia na sua presença, queremos a nossa vida inteira na tua presença. Olhar com seus olhos, Senhor, sentir com seu coração, ó Pai, e crer, ó Pai, no teu poder. Nós estamos dispostos a ir. E começamos com esse compromisso de oração. E nós vamos dedicar nomes aqui, pessoas queridas, vizinhos, colegas, amigos,
parentes, família, Senhor. Seja honrado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus.